Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta para mais um programa do nosso podcast Pode Ser Casamento e Sociedade. Gente, eu continuo sendo o Reginaldo da Eli. Só que hoje a Eli, ela está ali, ó. Ela está lá, tirando umas fotos, gravando, fazendo o nosso fora dos bastidores aqui, tá bom? Para trazer bastante conteúdo para vocês. E hoje, gente, eu estou aqui com duas pessoas que eu tinha prometido para vocês, foi no primeiro, mas aí, duas estrelas, sabe como é que é essas coisas, não bati a agenda, aí eu acabei gravando um primeiro, depois gravando o outro. Gente, foi muito bom, só que hoje eu consegui juntar essas duas pessoas que também, eu posso dizer que são meus amigos também, que eu vou apresentar um primeiro, depois eu apresento o outro. Vou apresentar Douglas Vaz. Douglas, eu ia te apresentar, mas como eu te conheço, e eu sei que você é extremamente... Para se apresentar, você vai fazer as honras. Douglas, fale, quem é Douglas Vaz? Se apresente, por favor. Eu sou Douglas Vaz, sou empreendedor do ramo imobiliário, um entusiasta da literatura e amo o mundo do empreendedorismo. Esse é o Douglas Vaz. Ah, legal. Casado com Maju, pai do Theo, de umas meninas também, de quem mais? Do Theo, que é o primo, Maju, que é o, vamos colocar assim, que é o... O Theo é a raspinha do tacho, como dizem, né? Tacho, né? E que raspinha, hein? Veio pra cereja do bolo. Pai do Theo, pai da Ana Júlia, pai do Kaique. É isso, nossas bênçãos aí. Casado com a Maju. E casado com a Maju. A dona Maju, né? A dona da pensão. Né? A dona da pensão. Isso aí. O outro que eu trouxe aqui também, ele já esteve aqui no podcast, tá? Fez um sucesso também tremendo, tanto quanto o Douglas, que é o Matheus Moreira. Matheus, sim, vou falar só uma coisinha, tá? Ele que criou a página Motivação Milionária, que hoje já está batendo quase 1 milhão de seguidores, já participou Felipe Tito e outros grandes. Mas eu vou deixar que o Matheus se apresente. Matheus, por favor, quem é Matheus? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Meu nome é Matheus, eu estou aí há 8 anos nessa jornada na internet. Também sou um entusiasta da literatura, né? Amo os livros aí, eles que mudaram totalmente quem eu sou. E é isso, né? Trabalho com a internet, com marketing digital e bora aí agregar. Ah, legal, legal. Gente, antes de mais eu quero agradecer. Sei que foi difícil bater a agenda de vocês dois. O Douglas, mercado imobiliário, consome um tempo desse cara tremendo. Vou falar para você, graças a Deus. O Matheus também, com a página Motivação Milionária, trabalhando também. Eu quero que... Eles me perguntaram muito assim, poxa, mas que liga que vai dar esses dois? Gente, vocês não têm noção a história, porque de lá para cá, do primeiro podcast até agora, muita coisa aconteceu com esses dois, principalmente com o Douglas, como falou, virou papai. Naquela época que estava pequenininho, o Theo, hoje já está abrindo a porta para ele, já está querendo dirigir o carro, já também, já está assim. Já manda no barraco. Já manda, né? Já manda. E o Matheus, quando você veio aqui, você tinha 400 mil seguidores. 400 mil. Hoje, já está 815 hoje. 815, isso 815 mesmo. hoje. Matheus, eu vou começar com você um pouquinho. Essa trajetória, Matheus, de lá para cá aconteceu muita coisa, essas mudanças. Como isso está refletindo, o que mudou o Matheus de 400 mil seguidores para 800 mil seguidores? O que mudou do Matheus? Que aprendizado você teve? O que você pode passar um pouquinho para a gente? Conta para a gente um pouquinho, Matheus. Então, eu acredito que tudo que eu fazia antes, eu fazia sozinho. E hoje em dia, aprendendo grandes insights com tudo que eu tenho estudado e tenho visto, eu acredito que você estar com pessoas que estão acima de você, naturalmente te joga para cima. E eu era o tipo de pessoa muito orgulhosa de não querer ajuda em certas coisas que eu precisava. E vou te falar, tem gente que está no topo com, por exemplo, 1 bilhão na conta e mesmo assim aquele cara precisa de ajuda, porque tem sempre alguém acima dele. E a gente sempre precisa de um norte. O Matheus de 400 mil tinha uma mentalidade, o de 800 tem outra. Eu tinha mentalidade, por exemplo, com 400 mil, eu falava de carro, essas coisas assim, eu gosto muito de carro. Hoje o Matheus é mais conservador. O Matheus quer ter patrimônio, o Matheus quer investir em alguma coisa. O Matheus não quer ser aquele cara que, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter aquilo. Eu mudei essa minha mentalidade. E por que eu mudei essa mentalidade? Porque eu vi que tudo nessa vida é passageiro e aquilo que eu tenho feito com o trabalho na página tem mudado a vida das pessoas todos os dias.
E se eu ficar impregnado em uma só coisa, em uma só tese, eu vou acabar transformando todos os meus seguidores em uma bolha. E eu não quero isso. Eu quero liberdade. O que eu penso é, aquilo que eu posto hoje pela manhã, o que eu causei na vida das pessoas. Tem post que eu faço 4 horas da manhã que quando chega meio-dia já deu 1000 compartilhamentos. Aí eu falo, caramba, eu fiz alguma coisa aqui que mudou a trajetória de alguém, com certeza. 1000 pessoas compartilharam um post. Então esse Matheus foi transformado pelas mesas que ele foi e se sentou, porque não tem como crescer sem estar com pessoas que são maiores do que a gente. Não tem. É uma analogia simples, né? Gente, isso que eu acho legal por isso. Você só olha pro cara. Entendeu? Depois os caras falam que não ia dar liga, gente. Depois esses dois falam, que isso, não precisa falar nada. A coisa aqui já vai fluindo. É uma analogia simples. Quando você entender que não é sobre dinheiro, que não é sobre sucesso, é sobre pessoas. Aí sim você vai conseguir se desenvolver. Ninguém se desenvolve sozinho. Quanto mais pessoas você conversa, quanto mais pessoas você lidar, quanto mais pessoas você abre espaço para fazer parte do seu ecossistema, mais ele se multiplica. O conhecimento, quando ele é dividido, ele é multiplicado. Então, com certeza, quando você passa a entender que tudo o que a gente precisa para crescer é cada vez trazer pessoas que agreguem valor para perto, a mente, uma vez que se expande, ela nunca mais volta ao seu estado original. Então, para essa mente se expandir, você precisa presenciar novas experiências, você precisa estar próximo de pessoas que vivenciaram coisas que você ainda não vivenciou. Sim. Não tem como você chegar no seu próximo nível se você não olhar para ele, né? Nossa. Gente, vocês viram aqui como é que vai ficar aqui, né? Vocês estão prestando atenção. E é legal que você já entrou num tema que eu ia falar com você mesmo sobre isso. O ser, eu tenho uma convicção muito forte disso, que o ser tem que ser sempre maior do que o ter. Sim. Nós não podemos julgar as pessoas pelo que elas têm, mas sim pelo que elas são. Quando você sentar numa mesa que as pessoas estiverem falando de coisas, saia dela. Nossa. Então a gente... Vamos parar por aqui? Acabou o podcast? Vamos encerrar? Produção, vamos encerrar? Porque é interessantíssimo isso. A gente tem que sentar na mesa que a gente multiplique e fale de pessoas, que a gente consiga estender isso e multiplicar isso para que a gente seja mais do que a gente tem. Matheus, por favor, complemente isso aí. Eu gosto muito daquela frase, até postei ela esses dias. Quem te largou no fundo do oceano, hoje te pergunta como você negociou com tubarões. E esse tipo de frase só reflete aquilo que a gente tem vivido todos os dias. Eu sentei para tomar um café com você há 2 dias atrás, já estou aqui, daqui a pouco a gente está em outro lugar. E a gente fala de situações que agreguem cada vez mais valor. E eu já quero entrar numa outra situação aqui que também reflete a primeira pergunta que você fez dos 400 para os 800, que é o que você também, né, Douglas, tem para falar sobre isso. Eu era um cara que eu não conseguia terminar o que eu começava. E eu, hoje em dia, eu dou esse conselho para as pessoas. Nunca comece algo que você não vai terminar. Porque uma das maiores sacadas que eu tive na vida de um conhecido meu, o Sidney, ele falou para mim, nunca tente acertar a flecha em 2 alvos diferentes. Porque você vai prestar mais atenção em um e vai tirar o foco do outro. Foca somente em uma coisa. E desses 400 para os 800, eu automaticamente foquei só numa coisa. Eu, naquela época, eu fazia numa média aí de 5 a 6 mil reais na internet. Eu fiz ano passado só vendendo produto 100 mil reais em 12 meses. Então, tipo assim, pra mim é uma virada de chave porque eu foquei numa única coisa. E também quero que você fale sobre isso, né? De por que as pessoas deveriam focar somente numa coisa e esquecer todo o resto. É muito legal isso aí, gente. É muito legal. Essas conversas assim é muito boa. Porque eu sei que por incrível que são 2 cabeças completamente diferente, porém com a mesma visão e querendo ir para o mesmo objetivo. Por isso que é legal. Às vezes, não é porque vocês pensam diferente que não querem ir para o mesmo lugar. Sim. De repente, o que o Matheus está pensando vai agregar com o que você pensa e o que você está pensando vai agregar com o que o Matheus está pensando. Então, ontem nós estávamos tomando exatamente, acho que nós tomamos um dia, eu tomei com você, um dia antes, tomei com o Matheus, depois um dia antes, foi onde eu consegui. Gente, em 2 dias eu consegui agendar com os 2. Foi uma coisa assim surreal. Em 2 dias, tomei café com o dia, mas como é que está a sua agenda? Aí no outro, Douglas, como é que está a sua agenda? Aí, sabe, os 2 tinham agenda no mesmo dia. Eu falei, não, então vai os 2 no mesmo dia. Não vamos nem perder essa oportunidade. Então, eu queria falar com você exatamente isso, Douglas. Eu conheço o seu perfil, tá? Sei que você é um cara bem centrado, família, as suas escritas, o que você escreve fala muito do que você é. E ontem, tomando um café, eu até vou perguntar para você que ficha caiu, que o Felipe, que
por sinal, Felipe é o da DocBio, nosso patrocinador. Felipe, obrigado, tá? Amigo, parceiro, tá aí patrocinando a gente. Muito obrigado mesmo, hein, Felipe. E eu queria perguntar para você que ficha caiu, porque você mostrou para o Felipe o que você escreveu, foi nessa semana que você mostrou para ele, na terça-feira que você mostrou para ele, e você falou que não colocou aquilo para frente e tudo mais, que você ainda não sabia relacionamento, inteligência emocional, aquelas coisas. O Felipe te perguntou: o que te falta para ajudar pessoas? O que te falta para jogar todo esse teu conhecimento? Porque aquilo que você escreveu pode ajudar alguém. O Felipe te perguntou exatamente isso. O que te falta? Na verdade, assim, às vezes é muito difícil a gente poder canalizar todo aquele conhecimento que a gente quer transbordar. Então, eu tento me manter ali numa linha que o Matheus falou sobre foco. É muito importante. Paulo Vieira, no Poder do Foco, ele fala, né, que nós devemos ser laser, não ser sol. Então, quando você tem o foco naquele ponto, naquele objetivo, eu penso muito hoje na questão financeira. Você contribuir, você escrever, você poder distribuir o conhecimento para outras pessoas não é fácil. Pelo menos no meu ponto de vista limitante hoje. Ontem, conversando com o Felipe, eu percebi que a gente consegue sim pensar numa estratégia diferente para poder atingir um objetivo muito diferente do que a gente pensa. Eu não sei se é o que falta. Não sei se é a famosa procrastinação, não sei se é o famoso medo, né? Eu estava assistindo um podcast do Augusto Braga. Hã? Augusto... Eu sei qual você estava falando, da Trinca lá, né? Da Trinca, esqueci o nome dele. Ele falou que os talentosos serão empregados dos corajosos. Forte ele isso, falou assim, você pode ter o talento que for, se você não tiver coragem, você não vai chegar a lugar nenhum. Então talvez o que falte seja coragem de colocar isso em prática mesmo. De tirar esse plano do papel e fazer ele acontecer. De trazer para o dia a dia o passo a passo para você poder chegar no amanhã e estar tudo concretizado. Eu tinha muito na minha mente, antes de procurar ler mais, de procurar entender mais, de que todos querem o sucesso, mas todos querem estar lá em cima. Eu quero ter 1 milhão de seguidores na minha conta, mas eu não me preocupo no 1 a 1. Então talvez o meu erro, o que falta é justamente entender que é passo a passo, é dia a dia, é peça por peça sem pressa, para você poder chegar em um objetivo saudável. Eu acho que acredito que é mais ou menos isso que falta, mas estamos trabalhando para isso. Se eu fosse te falar de seguidores, eu te falaria que você tá a 5.500 posts dos seus 800 mil seguidores. É tipo isso. Perfeito, então, hein? Tá de trás para frente, só construindo de baixo. Então quanto isso. mais você faz, quanto mais você mostra, quanto mais você entrega, mais estratégico, mais resultado alinhado, você tem. já era. E vamos falar um pouquinho agora assim, porque quando o Douglas, quando veio aqui a primeira vez, o Telo pequenininho. E o Matheus, quando veio aqui a primeira vez, era solteiro. Era solteiro. E você já tinha um sonho, você falava que queria. Hoje está prestes a casar. Bem legais, né? Hoje você está prestes a casar. Matheus, vamos falar um pouquinho assim, porque você, na mesa aqui, você é o mais novo, já falei que você tem idade. 27. 27, ou seja, minha filha caçula é mais velha que você. Mas de experiência, vocês dão risada, mas é verdade, viu? A barba aqui entrega, viu? Essa barba aqui entrega tudo. Mas assim, hoje está para casar. Só fazendo um adendo, ele falou da sua idade, relacionou a experiência. Tem um poema que eu gosto muito do Shakespeare, que ele fala que a sua experiência não é contada pelos anos que você vive, e sim pelos lugares que você frequenta. Então ele traz O Menestrel, o nome desse poema. Mas eu acho que é um dos poemas mais completos que foram escritos há tanto tempo e que ainda é real até hoje. Eu amo Shakespeare, já li tudo dele. E nesse poema ele faz justamente essa analogia que você falou. De repente, não significa que uma pessoa tenha 20 anos de idade que ela não possa ter a experiência de uma pessoa de 60, tendo em vista todo o processo que ela passou durante aqueles 20 anos dela. Exatamente. Aprendemos com os danos, não com os anos. Literalmente exatamente. É o que ele está falando. Literalmente é o que ele está falando. Gente, é o nível dessa mesa, gente. É o nível desse podcast. Exatamente. Gente, eu acho muito legal isso aí. Eu vou puxar exatamente o que vocês falaram sobre experiências e mesas. O que mudou para você de lá para cá? Isso eu vou perguntar para os dois. E o que muda para você, Matheus? As experiências, que mesas você senta, o que você pensa, como vocês selecionam essas mesas? Como vocês selecionam? Vocês falam de experiências, acabaram de falar de experiência das mesas. Como vocês selecionam isso? Como você
as pessoas falam, esteja numa mesa onde você em 5, você tem que ser o menos inteligente, alguma coisa assim, mas assim, como você se relaciona, como você escolhe essas mesas, e se a mesa é errada, como vocês saem? Eu acredito no poder do eu chego, vejo e vejo o que eu posso agregar. Se eu posso agregar e aquilo me agrega, eu fico. Senão, eu saio fora. Porque, por exemplo, teve pessoas que cresceram a vida toda comigo. E, tipo, de 20 amigos da rua, do meu ciclo ali, de onde eu moro, tipo, 19 deles fazem coisas diferentes uns dos outros. Eu não tenho como eu parar e ficar falando com eles sobre uma coisa da vida deles que é totalmente aleatória e fora daquilo que eu penso da minha vida. Então, por exemplo, eu não vou conseguir pegar amigos que eu cresci e falar pra eles sobre você viver na sua mente aquilo que você ainda não viveu na realidade. Que é uma coisa que, tipo assim, pra eles é absurdo. Você falar pra pessoa que você quer ter, tipo, tal coisa e na sua mente isso já é real, as pessoas não vão acreditar. Então, quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, eu vejo se aquilo me agrega. E principalmente princípios cristãos. Se fala alguma coisa que é fora da realidade, tipo assim, questão de palavrão, essas coisas assim, eu não fico perto, porque eu sei que aquilo pode me afetar inconscientemente. E eu não fico perto de pessoas assim. Às vezes, eu paro, né, a minha namorada até fala, a Larissa, ela fala assim, nossa, você parece que você tá acordado, mas você deu uns 5 minutos em você. Eu fico pensando... se eu não tivesse ido em algum lugar ou não tivesse feito aquilo e principalmente o que eu deveria ter falado em relação a ter ido ou não ter ido em alguns lugares que eu fui. Porque me dá às vezes uns 5 minutos de pensar por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo, por que eu tava nessa mesa ouvindo isso. Eu juro pra você, eu já sentei em mesas que os caras falavam de milhões. E depois você puxa o nome dessas pessoas, esses milhões existem porque muitas pessoas foram passadas para trás. E aí você descobre isso depois, você fica se perguntando como e por que eu estava naquele lugar. Isso não me afeta porque eu não prejudiquei ninguém, mas me afeta de uma forma emocional de falar, caramba, eu acreditei numa história que o cara me contou, mas aquilo não era real. Então, ou seja, é olhar para as pessoas pelo aquilo que elas é por dentro e não por aquilo que elas estão falando. Que muita gente hoje em dia na internet é uma fantasia, infelizmente. Muita gente é assim hoje em dia. Douglas. É o famoso ter é maior que o ser, né? Uhum. O Matheus complementou bastante, né? A internet hoje ela mostra o mundo que não existe, né? As pessoas que vivem alheia a isso, eu vou ser muito sincero, que eu não gosto de internet. Eu uso a internet, eu uso porque eu preciso. Para potencializar seu negócio. Para potencializar. Sim. Eu trabalho com isso e infelizmente a gente nem sempre faz o que gosta, a gente faz o que precisa. Sim. Então quando você entende que a gente precisa fazer o que é preciso e nem sempre aquilo que é preciso é o que a gente gosta, a gente começa a pensar diferente sobre alguns valores da vida. Para você, a forma mais clara que eu escolho as pessoas que andam comigo, eu acho que meio que atrai. Ontem o Felipe ele falou uma coisa que eu concordo com o que ele falou, que você vê valores no outro que tem em você. Às vezes você conversa com alguém e você sente, putz, essa pessoa ela é uma pessoa digna, ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa trabalhadora. Então, acredito que isso atrai muito. Infelizmente, eu queria poder ler a pessoa assim e já entender quais são as intenções, quais são os valores, quais são as vontades, mas isso a gente não consegue, é só com o tempo. E a melhor forma de selecionar aonde eu sento, o que eu falo, é escutando. Então, é escutar mais do que falar. Hoje, antes de me apresentar, eu prefiro entender, eu prefiro escutar, fazer o que o Matheus falou, observar. As pessoas elas não demoram a se entregar. Né? O julgamento ele é impossível de não acontecer, independente de qualquer um. Todo mundo julga. Ele vai te julgar a forma que você anda, a forma que você fala, o que você faz. Só depende de você, né? Fazer que aquilo seja um pré-julgamento, fazer daquele pré-julgamento errôneo. Então, a escolha de mesas pra gente sentar é difícil, mas acredito que ela vai te atrair e ela vai te expelir. Os valores, eles são explícitos, eles vão estar no ar, você vai sentir pela forma de a pessoa gesticular, pela forma da pessoa falar, pelo comportamento dela. Então, aquele comportamento te atrai ou ele te espere. Então, é legal sempre você confiar nessa intuição. É muito legal também isso aí, que eu penso assim, sentar em mesas. E o importante de você ter algumas conexões é muito importante. Por exemplo, assim, hoje eu estou participando de alguns eventos junto com o Felipe do Método CIS, junto com a Duck Bill, e é muito interessante quando você realmente começa a entender como que funciona tudo isso do ser e ter.
Tá? E quando você está nesses lugares, como é importante você ter referências. Então, quando eu estou lá, eu penso, eu preciso trazer o Matheus aqui. Poxa, eu preciso trazer o Douglas aqui. Por quê? Porque é exatamente disso. Saber a intenção, saber os princípios, saber os valores. Isso é muito importante. Então, quando o Douglas falou uma coisa muito interessante, que não demora muito para as pessoas se revelarem. Não demora. Entendeu? Não demora muito para as pessoas se revelarem. E quanto mais você começa a andar nesse meio com essas pessoas realmente de verdade, cara, as pessoas de mentira acabam ficando cada vez mais fácil de entender. A máscara cai. A máscara cai, Sim. justamente. Quando você começa a andar com essas pessoas de verdade, que os princípios, os valores, tudo aquilo que elas carregam, são realmente pautados dentro dos princípios milenares, dentro da palavra. Ah, mas a pessoa ela é crente? Não quer dizer que ela seja crente, mas ela tem princípios e valores. Os princípios e valores, isso é inegociável. Religião é diferente de religiosidade. Justamente. Né? Então, uma vez que eu tenho princípios e valores, a minha religião não quer dizer nada. Exatamente. Tá? Aí eu entro uma outra situação que em outro programa, em outro podcast, pode ser até que a gente venha conversar sobre isso. Mas é muito importante isso, trazer exatamente o que vocês estão falando. Entendeu? Sobre princípios, valores e verdades. Tá? Pegando um pouco desse gancho de verdade, queria que, Douglas, que você falasse um pouquinho. Você tem uma verdade sua muito latente, você sempre deixou isso muito explícito. Quem caminha com você, quem anda com você, conversando ontem com o Felipe, você tem uma verdade muito forte, mas ao mesmo tempo eu vi que você é muito flexível e com muita vontade de aprender. Tá? A gente percebeu isso lá. Com outras coisas que você falou, que foi muito interessante, hoje tomando café com o Felipe lá no escritório, ele comentou sobre isso. Eu quero que você fale um pouco sobre isso daí, tá? Como que você se lapidou? Como que você cresceu nisso, Douglas? Como que você se identifica? Como que você se enxerga? Quem é o Douglas, cara? Quem é o Douglas? Porque... Se você soubesse, você fala pra mim. Eu tô curioso. Não, mas é interessante isso. Mas como que você se enxerga, Douglas? Como que você se lê, cara? Eu acho que eu sou um curioso. Né? Ontem, falando com o Felipe, a gente falou bastante sobre religião, nesse bate-papo que você teve ontem, só para trazer o Matheus. A gente fala... A religião, ela é muito curiosa. Eu sou muito curioso sobre a religião e a cultura. Então, muitas vezes, a religião ela não é dita como a verdade absoluta. Eu sou cristão, você sabe disso. Eu tenho... É legal fazer um parênteses e explicar sobre isso. Né? Mas eu vejo muito a religião como uma classe cultural. Muitas vezes, as pessoas elas têm a mente totalmente engessada em determinados ditos religiosos. E a gente sabe, um exemplo, tá? Hoje eu sou cristão, você é cristão, nós temos a nossa cultura, nós vivemos embasados em cima de leis que a cultura implica a nossa vida. Porque nós nascemos aqui, nós aprendemos aqui, e aquilo que foi nos dito desde o começo, foi nos dito aqui. Se você tivesse nascido na Índia, o seu pensamento era outro, a sua cultura era outra, a sua religião era outra, mas o nosso Deus é o mesmo. Se você tivesse nascido no Islã, a sua cultura era outra, a sua mentalidade era outra, mas o nosso Deus ele continua sendo o mesmo. Acredito que existam várias formas da gente adorar esse Deus, e a gente precisa adorar esse Deus baseado na nossa cultura. A única forma da gente poder se pautar e respeitar tudo o que Deus pede é respeitando esse espaço que existe entre uma cultura e outra. Então, ontem até comentei, tem um livro muito bom chamado O Homem é o que Pensa, que ele fala justamente isso. Nós somos aquilo que pensamos porque nós aprendemos a ser condicionados a pensar dessa forma. Então, quando você tenta ler e estudar sobre outras culturas, você acaba expandindo a sua mente para outros horizontes. Não significa que os seus princípios vão mudar, não significa que os seus valores vão mudar. Significa sim que você está interessado em aprender e entender tudo que existe nesse mundo enorme. Eu estou lendo um livro chamado O Cristianismo Puro e Simples. O cristianismo puro e simples, ele fala sobre verdades absolutas. A única coisa que existe são as verdades absolutas. Um exemplo, para a gente entender o que é certo e é errado, pegando esse gancho da cultura, eu não preciso... eu estando aqui, eu estando na China, eu estando na Índia, eu estando em qualquer outro país, o certo e errado, ele é tão orgânico quanto o funcionamento do nosso organismo.
ele é tão orgânico quanto se eu plantar, se eu adubar e se eu regar, uma semente ele vai nascer. Então eu sei que o certo e o errado, ele está plantado dentro da nossa mente de forma implícita. E às vezes a pessoa, mesmo ela não explorando isso, ela não querendo reconhecer isso, o que é certo aqui é certo em qualquer outro lugar. A única coisa que muda é a forma de pensamento. Mudam detalhes culturais que as pessoas acabam confundindo com pontos religiosos. Por isso que eu acho muito importante a palavra de Deus, são os princípios milenares. São os princípios Então, milenares. quando o Douglas falou sobre verdades absolutas, eu vou muito para a palavra. Porque, na realidade, as pessoas pegam a Bíblia e usam a Bíblia como um livro religioso. E ele não é um livro religioso, ele é um manual de vida. Então, tudo que você precisa saber para viver bem está nesse livro dos princípios milenares, que são lá tudo que você precisa. E nem matar é errado em qualquer lugar do mundo. Você desrespeitar teu pai e tua mãe é errado em qualquer lugar do mundo. Você trair, você roubar é errado em qualquer lugar do mundo. E isso está onde? Isso já está também nos princípios milenares. Então, essas verdades absolutas estão dentro desse livro. Que as pessoas pegam e falam assim, é um livro religioso. Não. A Bíblia é um manual de vida. Quer saber como viver correto? É você pegar a Bíblia. Tá a tudo religião lá. Quem desenvolveu foi o homem. Justamente. O homem desenvolveu a religião. Eu costumo falar que nós somos, a espiritualidade é completamente diferente. Sim, com certeza. Entendeu? Eu creio em Deus e tenho Jesus como meu único suficiente Salvador. Agora, claro, essa é a minha verdade. Só que a verdade, se você perguntar para mim, essa é a verdade que eu vou falar. Mas isso por quê? Porque eu estou baseado na Bíblia que me respalda de tudo isso. Eu jamais pego qualquer outro livro para defender o que eu acredito, se não for a Bíblia. Sim. Entendeu? Então isso é muito importante. Agora, continuando nisso, Mateus, hoje, o que você pensa? Você é novo, ainda tem muita coisa para trilhar. O que você pensa hoje em relação a agregar pessoas, em relação, eu digo assim, desenvolvimento, para desenvolver? O que você pensa hoje que você faz, que você, poxa, eu preciso agregar mais, eu preciso fazer mais para alcançar. Bom, resumindo, qual é o teu propósito hoje? O que você pensa hoje, Mateus? Só respondendo essa que você tinha perguntado para ele também, uma coisa que eu vejo a humanidade passando por isso hoje, até mesmo pastores, grandes líderes, né, que acabam mudando a sua mentalidade em relação a Jesus, até mesmo sobre a palavra durante os anos. E comigo isso eu acho que é uma coisa que é impossível de acontecer. Não pelo fato de só ser Deus quem Ele é, mas sim pelo que Deus fez por mim. Então, tipo assim, se alguém falar pra mim, Jesus é isso, isso, aquilo, eu achei um texto na Bíblia que fala que essa lei aqui, isso, aquilo, te proibiu disso, disso, disso. Isso pra mim não muda quem Jesus é na minha vida. Então, independente de eu vim de uma igreja, por exemplo, né, só pra falar pro Douglas, da Adventista do Sétimo Dia, estou na Lagoinha. É totalmente diferente. Mas isso não consegue mudar quem Deus é pra mim. Não tem como. E hoje em dia a humanidade tá muito assim. Tipo, às vezes eu até fico meio assim, né? Tipo, das pessoas que são cristãs me mandarem vídeos, né? Amigos, amigas, me mandarem vídeos. O que você achou desse pregador aqui? Você acha que falou uma coisa certa? Tipo assim, parece que a pessoa vai mudar a vida dela com Jesus por causa de uma opinião de alguém. Isso é um problema muito grande que a humanidade enfrenta. E falando dessa questão de propósito, eu acredito que eu deveria aparecer mais. Só isso. Eu tenho vários cortes lá que a gente fez no podcast há 1 ano e meio atrás. 1 ano, mais ou menos. Então, tipo, eu deveria aparecer mais porque eu já consigo causar um impacto em várias páginas que eu tenho sem precisar aparecer. E eu deveria aparecer mais. E eu também, tipo assim, não tenho medo de ser exposto, de estar exposto, ou de, tipo assim, receber crítica e tudo mais. No começo, quando eu tava com a página, até tava comentando com o Douglas, eu fazia muita live, fazia muita coisa. E hoje eu já não tenho mais essa pegada. E eu sei que se eu voltar, isso vai agregar muito valor. Abrir um canal no YouTube, né, explicar conteúdos, porque, tipo, eu sou um jovem que li, tipo, em 3 anos, 150 livros. Então, isso aí é uma faculdade normal para quem já faz. Então, na minha cabeça, eu tenho muita coisa para explicar. E eu sou esse tipo de cara, como o Douglas também é, muito curioso. Tem hora que é 3 horas da manhã, eu tô ouvindo Bob Proctor. Mas Bob Proctor não acredita em Deus, mas o que ele fala sobre mentalidade não tem outro cara no mundo que fala. Você precisa
Às vezes eu pego, por exemplo, o livro do Quem Pensa Enriquece, que é o Napoleão Hill. Meu, você fica deslumbrado vendo o que um cara escreveu, tipo assim, há centenas de anos atrás, entrevistando pessoas que, tipo assim, são pessoas extremamente importantes para a humanidade. Então eu sou esse cara interessado sempre em aprender mais. Só que eu preciso ensinar mais as pessoas sobre aquilo que eu aprendo, que eu tenho guardado isso muito pra mim. E eu vejo que esse é um impedimento de propósito, porque eu mesmo não quero aparecer, mas eu preciso, entendeu? Eu acho que isso seria uma mudança radical, se eu fizesse. Seria uma autossabotagem. Seria uma autossabotagem. É a síndrome do tem que. Eu lembro que eu comprei um iPhone, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter um microfone, eu tenho que ter uma luz dessa, eu tenho que ter um microfone. Então, tipo síndrome assim, do tem que. Síndrome do tem que. Você fica, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e você não faz nada. Então, tipo, eu me auto-sabotei nessa relação com aparecer, né? Gente, vou pegar esse gancho, o síndrome do tem que. Porque acho que é interessante, síndrome do tem que. Eu vou falar exatamente essa pergunta para o Douglas. Você tem o que, Douglas? Não tem que nada. mas é interessante isso daí do síndrome do tem que. Porque quem já não passou por isso? Cara, eu tenho que antes, eu tenho que antes para depois eu conseguir. Eu tenho que... Aí passa... Na verdade, você tem que começar com o que tem, né? Começa e depois melhora. Faça o melhor que você pode com o melhor que você tem. Acabou. É exatamente isso. Qual é o nome dele? Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. Faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Exatamente. Mário Sérgio Cortella. Falando isso, eu lembrei do meu primeiro curso. Eu gravei ele com um fone de celular, era o meu microfone por dentro da minha camiseta, e eu travei o celular em caixas de sapato. E eu não tinha uma mesa pra ficar, né? Então, tipo, eu tive que gravar o curso inteiro de pé. O meu primeiro curso. Hoje, tipo, meu curso é outro nível, tá? Nível NASA lá dentro, lá é muito louco. Mas aí eu fico pensando nisso, né? Caramba, eu de lá pra cá, por que eu parei de fazer coisas que eu fazia com mais intensidade quando eu não tinha? Boa. Muita gente, assim, se estagna quando faz isso, infelizmente. Então, é legal isso daí. Acho que o Douglas, a gente conversa muito sobre isso. Que quando nós não temos, a gente joga uma energia muito grande para fazer. Aí quando você conquista, meio que você para, ou então você... É aquela coisa da zona de conforto. E vocês sentem, como que vocês reconhecem? Porque o Matheus reconheceu, que de repente a zona de conforto você para. Como que lida com isso? Como que a gente lida? Por exemplo, eu lembro, vou falar quando eu comecei a fazer participar servindo no Método CIS, aquilo para mim foi uma chave que virou. Eu vi que eu posso fazer muito mais coisas, e a principal coisa que virou na minha cabeça eu preciso levar isso para mais pessoas. Entendeu? Eu preciso compartilhar, né? Justamente, eu preciso compartilhar isso. E uma das coisas que eu senti medo de recomeçar, que fiquei muito tempo o podcast parado, quando eu comecei a fazer o processo de coach com o Felipe, uma das coisas que o Felipe falou, por que você não recomeçou o podcast ainda? Porque eu preciso disso. Tá, me dá uma data. Eu vou começar daqui a um mês. Não, me dá uma data. Coloca uma data. Quando você vai recomeçar? Tanto é que recomecei o podcast, e eu estou vendo o quanto isso principalmente está agregando para mim. Isso eu consigo alcançar mais pessoas, e hoje eu enxergo completamente diferente. Hoje, para mim, e eu sempre vou falar e falo isso em todos os podcasts, eu não me preocupo de quantos seguidores o entrevistado que eu estou trazendo ele tem. Se ele tem se ele tem 1 milhão, se ele tem 10 milhões, eu não me preocupo muito com isso. Eu preciso entender que a pessoa que vai sentar aqui, ela vai agregar para vocês. Ela vai trazer um conteúdo para vocês, vai trazer conhecimento. De alguma forma, precisa impactar a vida de vocês. E hoje, é interessante que os dois participaram do meu primeiro podcast. E hoje eu entendo completamente diferente. O podcast, eu preciso impactar pessoas. Tá? Eu preciso trazer pessoas aqui que, de uma forma ou outra, vá impactar a vida de de vocês que estão assistindo. Seja de um jovem, seja de um senhor, seja de uma família, precisa impactar. Se eu não trouxer pessoas aqui que têm esse poder, que eu entenda, que eu acredite, que vai impactar, não faz sentido. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, para mim é um privilégio ter vocês dois. Você parou nesse tempo todo, aí eu até penso, né, tipo, as perguntas que você não tinha pessoas para você fazer em todo esse tempo,
tá nas respostas que você vai ter agora. Porque agora você tem o poder de perguntar de novo. Justo. E, tipo poder assim, de perguntar. É. Gente, é incrível, tá vendo? Sai os insights, cara. O poder de perguntar. Eu quero que vocês entendam que sempre vai ser a melhor resposta sempre vai ser a pergunta. Tudo que você quiser conquistar na sua vida vem com a pergunta. A pergunta certa, na mesa certa, com as pessoas certas. Douglas. É isso, né? É isso. Mas é bem legal essa parte do você pegar a síndrome de tem que. Eu tenho que. E poder colocar em prática um objetivo de vida, né? O seu objetivo de vida, a ideia do podcast. Eu falei pra você várias vezes que eu acho esse nome fantástico. Obrigado. O Casamento e Sociedade é um nome assim que você consegue atrelar diversos temas, você consegue discorrer sobre um livro todo falando sobre isso, né? Que o casamento ele é uma sociedade e uma sociedade ela é um casamento. Ambos para dar certo eles precisam se complementar. E que dê muito certo, que seja de grande sucesso para você. Amém. E que discorra sobre tudo isso. Muitas vezes está escondido, as coisas estão escondidas dentro das pessoas, igual você falou, né? Poxa, eu não quero uma pessoa que tenha 5, 10 milhões de seguidores, justamente, mas eu quero alguém que tenha conteúdo para isso. Eu me sinto lisonjeado escutando. Mas tem. É que às vezes ele trava um pouquinho aqui assim, mas ele tem. Uma pessoa maravilhosa. Escutando isso. E igual nós estávamos conversando, é o que eu quero fazer. Tem vários projetos. É importante ter projeto, né? Nem sempre a gente consegue colocar o projeto em andamento. Mas o legal é ter projeto. Tem vários projetos voltados para isso. Vários programas que a gente precisa fazer voltado para isso, justamente com a ideia de compartilhar o conhecimento. Com a ideia de saber que pessoas precisam de pessoas. Parafraseando o que nós dissemos no começo aqui, né? Enquanto você entender pessoas, as demais coisas acontecem, fluem naturalmente na nossa vida. É legal. Você falou, às vezes vocês colocam uns ganchos que é legal que vocês. Isso que é gostoso quando você consegue conversar e colocar assuntos que vão no meio da conversa, vai gerando outros assuntos, outros temas, outros insights. Pessoas precisam de pessoas. Gente, pessoas precisam de pessoas, mas pessoas não podem usar pessoas. Tá? Eu preciso do Matheus, eu preciso do Douglas, mas eu não tenho que usá-los. Tá? Eu tenho que agregá-los à minha vida. Poxa, o Douglas e o Matheus são pessoas que me agregam muito. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que eles podem agregar com outras pessoas. Por isso, estão aqui. Entendeu? Porque eu tenho certeza que vários insights já estão saindo. Não é que vão sair, já estão saindo daqui. Várias ideias, várias conversas, mentalidade, a mente está cada vez mais se expandindo e crescendo. Essa questão de mentalidade é uma coisa até interessante de contar para ele. Acho que ele não sabe, né? Dos apartamentos lá, lembra? Interessante. Eu era eu comecei a minha jornada a ler nos livros através de problemas que eu passei na minha vida, né? Depressão e tudo mais. E eu tinha o quadro dos sonhos. Então, tipo assim, eu já vivo na minha mente coisas que eu nunca encostei. Sim. E esse cara me levou pela primeira vez em casas, apartamentos de milhões, que eu nunca tinha entrado. Aí quando eu entrei, ele falou, caramba, você nunca tinha vindo num negócio desse? Interessante. Pra mim, eu falei, nossa, que legal isso, aquilo. Nossa, ó, diferente. Tipo, porque vendo real, tocando... É diferente. É diferente. Uhum. Então, tipo assim, é muito louco. Às vezes eu queria expor a minha mente pra tentar explicar como é viver uma coisa sem ter ela na sua vida. É um negócio... Deixa eu pegar esse gancho, que é muito interessante. Legal isso. Porque nós conversamos no podcast que eu fiz com o Felipe e com o Rafael. Rafael, o franqueador da Duckbill. Que nós vivemos coisas no método CIS que é muito difícil, como eu falei, explicar o que nós estamos vivendo lá no método CIS, em todo aquele ambiente. Então, às vezes, por isso que eu falo muito assim, até conversei com o Douglas, que você sempre visitar o teu próximo nível. Isso é muito importante, gente. Por exemplo, assim, trazer as pessoas para ela viver aquilo que nem aconteceu ainda. Porque nós sabemos que o cérebro ele não consegue diferir o que é real e o que não é real. Por isso que a grande importância, como o Douglas fala, como o Matheus fala, nós estamos sempre vivendo no próximo nível. Mentalizar, por isso que é importante o quadro dos sonhos, você mentalizar muita coisa que o Matheus mentalizava naquela época já está acontecendo hoje. Sim. E ele já aconteceu, ele já muda
simplesmente, opa, já conquistei isso, eu vou passar para um próximo nível. Então isso que é muito importante. Por isso a necessidade de você trazer pessoas e ao mesmo tempo também ir para outros níveis, porque você olha assim, você fala, eu nunca imaginei. Hoje eu falo, eu nunca imaginei, às vezes, estar nas mesas que eu estou hoje, conversando com as pessoas que eu estou conversando. Mas isso me mostrou que eu posso. É não parar, né, É não parar, justamente. É não parar, é né? não parar. Exatamente isso. Entrar num ecossistema. Num ecossistema e não parar, né? Justo. Entender que se você parar, você vai cair e não vai dar certo. Então, para você justamente conhecer coisas diferentes, para você presenciar coisas diferentes, tem que ser imparável. A nossa mente, ela tem que ser imparável. Justamente. Porque quando você para, quando você deixa de desejar, quando você deixa de cobiçar, quando você deixa de correr atrás, acabou. Você já não tem mais motivo para viver. É ambição, sem ganância. É a ambição. Só que ambição é diferente de ganância. Justamente, ambição sem ganância. É ambição sem ganância. Você precisa ser ambicioso, você precisa ser audacioso, você precisa ser ousado, perspicaz, você precisa ser ousado. Mas você não pode ser ganancioso. Porque a ganância é quando você quer algo de alguém. A ambição é quando você constrói algo por você mesmo. Então você precisa ser ambicioso. Seja ambicioso em todos os âmbitos da sua vida. Mas jamais seja ganancioso. Porque a ambição, ela vai te levar a lugares, ela vai te levar a conquistar coisas que você nem faz ideia. Nossa, isso é fantástico. Aí que... Pegando esse gancho de mentalidade de viver isso antes na sua mente e depois na realidade, isso é um problema pra mim, às vezes, pelo tipo de pessoa que eu vou conversar. Porque eu sou o tipo de pessoa que qualquer pessoa que esteja próximo de mim, eu já quero jogar pra cima. E uma mente confortável, ela não quer ir pra cima. Então, quando eu olho e falo, nossa, você tem esse carro, mas você poderia ter esse. Ah, não, mas pra mim esse tá bom. Esse é um problema pra gente que sonha muito bom. Grande. Porque muitos anos da minha vida eu passei lendo livros que esses caras que escreveram esses livros, eles lutaram sozinhos por aquilo que eles acreditavam. Sim. Tipo, o próprio Paulo, ele é o dono do Método CIS, criador, que a gente tá falando aí. Eu já fiz 3 vezes online, nunca fiz presencialmente. Mas, tipo assim, o cara lutou anos pra estar onde ele tá. E, tipo assim, lá no começo, com certeza ele já implicava na mente de pessoas que elas poderiam ser melhores. E quantas dessas aí ficaram pelo caminho nessa síndrome do tá bom? Agora gente, tem a síndrome do tá bom. É interessante isso daí. É o destravar, né? Destravar. É difícil você destravar a mente de alguém. Muito difícil. O cara, quando ele tá estagnado, quando ele tá parado naquele ponto de conforto, ele acha que ali é o máximo que ele pode chegar, é muito difícil você destravar. Muitas vezes ele pode pensar, poxa, tá fazendo desdém da minha conquista. Não tô fazendo desdém da sua conquista. Esse é o problema. Eu tô mostrando pra você que você pode conquistar muito mais. Não, você tá diminuindo. Não tô te diminuindo, não tô te desmerecendo. Você não sabe o que eu fiz pra chegar aqui. Cara, parabéns pela sua luta, só que continua. Não para. O mesmo esforço que você fez pra chegar até aqui, aplica ele 2 vezes, que você vai chegar 2 vezes além daqui. Então é você fazer o cara entender justamente isso. Continua. Não para, continua. Não para. Porque às vezes o cara, ele chega ali, ele... Ah, mas não tá bom. Tá ruim, cara. A corrida, ela nunca acaba. Sim. Quanto mais você tem, você olha pra frente, tem 1 milhão de gente na sua frente ainda. Se você medir a altura que você tá pelas pessoas que tá pra trás, você regride, você cai. Se você medir a altura que você tá pelas pessoas que estão abaixo de você, você regride. Você tem que olhar pra frente. Você tem que querer mais, sempre mais, senão você não vai, cara. E sabe o que é interessante isso daí? Quando você começa a sentar nessas mesas, a conviver com essas pessoas, que nem eu estou lá no Método CIS, e toda vez que eu estou lá, o que eu falo? Eu preciso trazer pessoas para cá. Sim. Eu preciso trazer pessoas para cá. É isso, você vê que você está no lugar certo quando você pensa certo, quando você pensa nos outros. Sim. Eu estou lá, é incrível. Eu parei para pensar nisso. Eu podia muito, poxa, eu estou aqui, eu preciso crescer, eu quero ganhar, eu quero conquistar. Não, isso é importante. Nós vamos conversar sobre isso depois, que é o famoso coração de servo. Você está no lugar que a primeira coisa que você pensa, eu preciso trazer mais pessoas para cá. Eu preciso trazer mais pessoas para cá. A felicidade, ela nunca é completa quando você está sozinho. A única forma de você ser feliz é você trazer para o nível de felicidade as pessoas que você sabe que vão corroborar, as pessoas que você sabe que vão somar com você. Perfeito. Então, às vezes, você está em um estado de espírito tão positivo e você pensa, meu Deus, como eu tô feliz. Aí, em quem que você pensa? Você pensa nas pessoas que você gosta. Sim. Poxa, eu vou pensar no amigo que eu me tô bem, eu vou pensar na minha esposa, eu vou pensar... Eles têm que conviver isso comigo, porque isso significa que você está transbordando.
Você está transbordando e é capaz de trazer pessoas para poderem somar junto com aquilo. Então, para sua felicidade ser completa, você precisa transbordar e abençoar aqueles que estão à sua volta. Gente, e é interessante isso. Você falou uma coisa muito importante, porque eu estava servindo no método CIS. E está ficando muito bom para mim. E a gente estava conversando, eu e o Felipe, falando, e as esposas não estavam vindo. Então, para mim, eu tinha que entender como que eu vou... como fazer assim, não é verbalizar, como que eu vou, isso, como que eu não consigo como que eu vou externalizar isso? Tudo que eu estou vivendo lá, ela tem que vir. Aí ela teve a oportunidade de ir no Plenitude, de servir no Plenitude. Sim. É transformador, por isso que eu falo, gente, servir sempre vai te colocar em mesas que você jamais imaginaria estar. Então, só um sábado que ela serviu no Plenitude, que ela ficou no lounge lá, junto com Camila Vieira, Paulo Vieira e tudo mais, foi transformador. E eu estou para dizer que talvez pessoas que fizeram o curso não foram tão impactadas como a minha esposa foi. E ela estava servindo. Porque no servir ela foi reconhecida. No servir que você é reconhecido. Então você vai ficar servindo, no servir que você é honrado. Tudo isso se reflete no servir. Duas coisas que eu penso sobre isso que você falou. Quem te colocou lá pensou em você. E você estando lá pensa em outra pessoa. Então a linhagem continua. E estando lá, você vive a estratégia do Oceano Azul. O que é a estratégia do Oceano Azul? Quando você está numa mesa desse tipo, o oceano é gigante. Tipo, você tem várias possibilidades. Agora, quando você anda com uma pessoa ou está em alguma mesa que essa mesa é de mentes fechadas, essas pessoas querem colocar um tubarão dentro de um aquário. E não pode ser assim. Então, estar num lugar desse te faz enxergar o Oceano Azul. Que é ir para qualquer lugar do mundo, viver qualquer coisa que você queira viver, porque você é livre para aquilo. Isso te faz pensar grande. Você está desprendido de crenças limitantes. Nossa, gente, agora subiu o nível disso aqui. Gente, agora, olha, quem achou que ia ficar só naquela conversinha, olha para onde está indo. Por isso que eu falo, eu agradeço muito pela vida de muitas pessoas, porque hoje eu comecei a entender de fato e louvo a Deus para isso. O podcast é para isso. Tá? Vai chegar 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos, vai chegar. Mas com certeza vai chegar. Porque eu vou me preocupar de 1 a 1, como o Matheus falou, 1 a 1. Mas é isso que é gostoso. A conexão. Acho que é a primeira vez que realmente, acho que vocês estão se conhecendo, acho que oficialmente agora. Eu só vi ele em anúncio, vídeo, assim, já vi ele. Justamente, mas assim, e parece, isso que eu peço muito, para que eu possa trazer pessoas que se conectem, tá? Que possam se conectarem nessa mesa e daqui sair toda essa conversa boa, essa conversa produtiva, edificante. Eu tenho certeza que está edificando. E o objetivo, né? Acredito que seja o seu, assim como o do Felipe, também é o meu. Matheus. Do Matheus, e também é o meu, é justamente esse, é você destravar essas crenças limitantes. É você mostrar para as pessoas que elas podem muito mais do que elas têm. O estudo é para isso. Eu falo para o meu filho, quanto mais eu estudo, mais ignorante eu me torno. Porque você aprende todo dia. E quando você acha que aprendeu, tem mais para você aprender. Então, para você destravar a mente dessas pessoas que não gostam de ouvir, que se acham autossuficientes, a analogia que ele fez sobre o Oceano Azul é fantástica. Às vezes você está dentro de uma banheira ali achando que aquilo é o mundo e não tem coragem de passar por segundos de secura para cair dentro de um lugar onde vai te mostrar o que realmente é enorme, o que realmente é fadado para o mundo. Gente, essa é 1 minuto, exatamente isso. Às vezes nós estamos tão confortável onde nós estamos que a gente olha assim, eu não vou pular ali e perder o que eu estou perdendo aqui. Só que você nem olhou o que tem embaixo, que é um tremendo oceano azul, onde tem inúmeras oportunidades para você estar completamente confortável onde você está, na sua zona de conforto. Você está de costas porque vai te levar para o sucesso. Exatamente. Você está de costas porque vai te levar para o sucesso. Você nunca pode sofrer por uma coisa que você ainda não fez. Muita gente faz isso. Eu não sofro 2 vezes, justamente. Eu não sofro 2 vezes. Ou você vai até o fim, ou você nem começa, é o que eu disse. E muita gente também tem isso de, nossa, e se eu tivesse feito outro caminho a não ser esse? Você teria sofrido do mesmo jeito, porque o caminho é assim. Ainda mais esses caminhos que a gente trilha, né, de estar com Cristo. Só de estar com Cristo o caminho já é
Já não é uma zona de conforto, é uma eterna zona de confronto, né? Zona de confronto. Já não é uma zona de conforto, é uma zona de confronto, né? Tá aí, uma coisa muito interessante para a gente continuar o assunto. A famosa zona de confronto. Douglas, quero exatamente que você fale sobre isso. Você é escritor, tá? Tem até, vocês dois têm livros para serem publicados e tudo mais. Qual foi o maior confronto que vocês tiveram, começando pelo Douglas? Vou reformular a pergunta. Qual o maior confronto que você tem? Qual é o seu maior confronto hoje para você achar, eu preciso vencer isso para que eu possa alcançar realmente aquilo que eu quero viver ou startar aquilo que eu preciso? Você passa por algum confronto, seja interno, seja externo, seja familiar, ou seja seu mesmo? Sim, acredito... Eu gosto muito de escrever. Algumas pessoas gostam do que eu escrevo, as pessoas que eu acabo apresentando o texto e o livro. Todos nós precisamos de validação. Às vezes a gente busca por validação. A gente acaba olhando e falando, mas será que vai gostar? Mas será que está certo? E nesse mais será, você acaba não fazendo. Eu fiquei muito feliz uma vez que eu mandei meu livro para uma análise. Eu mandei para a editora Gente na ocasião. E eles leram e responderam um e-mail super positivo, dizendo que era um livro editado, que é editável, que era muito legal. E eu parei na barreira financeira. Eu parei na barreira monetária da coisa. Mas o maior confronto que eu tenho comigo mesmo é justamente esse. De às vezes buscar uma validação que não precisa, né? Basta você entender que o que você faz é bom. Hoje eu tenho uma mentalidade um pouco diferente dessa. Eu acho que quem precisa saber e acreditar no que você faz é você mesmo. Porque ninguém vai andar e ninguém vai vestir, ninguém vai fazer as coisas que você está fazendo. Então, se você não acreditar no que você está fazendo, no que você está produzindo, ninguém vai validar isso para que isso se torne referência, para que isso se torne sucesso. Então... Você falou, rapidinho, que você falou uma coisa no meio do caminho ali que eu achei muito interessante. Vamos lá. Que todo mundo, e hoje eu estou aprendendo, todo mundo às vezes tem, e eu brigo muito com a minha esposa com isso, tá? Que todo mundo briga assim, eu fiz, depois eu parei no financeiro. Isso eu falo para vocês. Se o que você fez vai agregar pessoas, se você está fazendo vai transformar vidas, o financeiro é o que menos importa. Hoje eu entendo isso. Financeiro é o que menos importa, porque realmente, quando você fez algo que vai agregar, sabe por quê? Eu não estava começando a terceira temporada do podcast, que eu estava me pegando exatamente nisso, no financeiro. E quando eu apresentei, quando eu trouxe a Duck Bill com o Rafa e o Felipe, não tem mais problema financeiro. Porque quando você tem algo que vai agregar pessoas, que vai ajudar, não se preocupe com o financeiro, só se preocupe em achar pessoas, a conexão certa. E hoje nós estamos na conexão certa. Então, estar nos lugares certos, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo. Então, eu tenho certeza que... Você tem que falar. Hoje eu falo. Você tem que falar dos seus projetos, se é o que você acredita. Se você tem certeza, fala do teu projeto. Alguém vai ler. Por isso que eu bato muito, brigo muito com você, expõe os teus projetos, hora que transformar. Ele quer abrir a minha página. Com certeza, página porque justamente não faz sentido. Você vai ler os poemas dele. Eu brigo com você também, porque uma hora a tua poesia vai salvar alguém. E você não sabe quem é essa pessoa. Entendeu? Eu escrevi um poema chamado A Poesia que Edifica. Eu ia ler aquele que eu mandei pra você, só que eu não trouxe. Não tá no seu WhatsApp? Não tá no seu celular? Tá no seu celular. Tá no celular. Não, vai procurando enquanto isso aí, e eu já vou com isso. Procura aí, que é muito interessante você ler isso daí. Até para vocês entenderem do que eu estou falando, de quem é o Douglas, tá? Então, assim, enquanto ele procura ali, o Matheus, eu quero, assim, que exatamente você, porque vocês dois são escritores, você fala que você tem vários livros e tudo mais. Escreve coisa demais já, nossa. Nossa, muito legal. E exatamente isso. Por que não publicou ainda, Matheus? Sendo que eu caminho com você... É uma coisa que a gente conversou até no café lá, né? Eu falei, eu preciso pegar alguma publicadora, dar uma repaginada e soltar. Porque, tipo, a minha mentalidade mudou muito. E eu vejo que os livros que eu leio, por exemplo, são livros de 30, 50 anos atrás e parece que é atual o que o cara escreveu. Então, eu tenho que atualizar o que está escrito e publicar.
E o livro que eu ia soltar, né, é o Ressignificar. O livro é lindo e surreal. São 10 coisas da nossa vida que a gente deve ressignificar para viver um extraordinário. Mas agora eu vou mudar, vou colocar alguma coisa e vou publicar esse livro. E é uma coisa muito interessante de falar disso de escrita, né? Eu não sei como o Douglas começou a escrever, mas resumidamente, eu passei por depressão, síndrome do pânico, né? Minha mãe foi embora de casa, toda essa situação foi um colapso na minha vida. E aí quando a minha mãe foi embora, 10 dias depois, eu peguei um caderno e comecei a escrever do nada uma música que eu queria que fosse a minha realidade se eu melhorasse daquilo. E tipo assim, eu tenho uns dons de escrever que eu às vezes eu tipo acho um absurdo. Pra você ter uma noção, em 2015 eu fui numa festa e tipo eu tava muito mal. Nessa festa eu olhei assim uma situação e falei, caramba, meu, aquilo ali me inspirou alguma coisa. Eu cheguei em casa e escrevi 100 frases. Okay. Um mês depois já tinha 1000 no caderno. Aí tipo, agora que eu saí de frases de música, vou pra poema. Meu, eu tenho acho que pelo menos uns 500 poemas escritos. E, tipo assim, eu poderia publicar todos, mas tá tudo lá. Aí depois que eu fui pros livros. E aí eu fico pensando tanto naquilo que a gente falou no começo do podcast, que é o quanto a gente se dedica quando a gente não tem as coisas. Eu só tinha um celular e um caderno e uma caneta. E eu tinha que escrever ele inteiro pelo caderno para depois digitar tudo pelo celular para estar online, como eu tenho ele hoje. Então, tipo assim, é uma situação muito doida mesmo. A gente, quando tá embaixo, a gente se dedica muito mais, né? Uma coisa muito doida. Mas a escrita, a poesia, ela é um desabafo, né? Então, quando você se pega em momentos que você não encontra resposta, a melhor forma de você encontrar respostas para aquilo é externalizando. E um modo de externalizar muito positivo é colocar no papel. Sim. Então, eu falo para todo mundo, você não precisa ser um escritor, você não precisa colocar com palavras bonitas. Se debruça sobre uma mesa, pega uma folha em branco, pega uma caneta e relata ali o que você está passando, relata o que você está sentindo, coloca aquilo no papel. E aquilo vai saltar de dentro de você com naturalidade. A poesia, ela é isso. As músicas mais bonitas que nós temos aí, eu sou fã de bossa nova, MPB, rock nacional. Então, se você pegar as músicas do Tim Maia, por exemplo, ele escreveu no pior momento da vida dele. Sim. Legião Urbana, o Renato Russo, todas as músicas dele foram num momento muito complicado da vida dele. Então, quando você estuda essas letras, você vê que eles não estão nada mais falando do que um desabafo. Então, eu tenho, para mim, a escrita como um desabafo. Exatamente isso. Então, eu vou bater de novo. Eu tenho que bater de novo nessa tecla. Se tudo isso que eles fizeram, esses cantores que colocaram essas músicas, que através dessas músicas acabou alcançando outras pessoas, como são os louvores e tudo mais, louvores maravilhosos, que no momento você está mal, aquela pessoa escreveu também, fez aquele louvor e veio de impacto, ajudou. A escrita é a mesma coisa. A escrita é a mesma entendeu? coisa. Então, assim, por isso que eu sempre vou bater na tecla de vocês dois. Coloca. Vai pra frente. Posso ler? Por favor. Vou ler um poema. Sim. Vou declamar um poema aqui para os meus amigos e para Lili. Na verdade é só para Lili. Olha só, hein? Você achou, hein? Na verdade é um dueto. É uma dualidade. A nossa vida, vamos fazer uma introdução. A ideia do texto é sobre dualidade. Às vezes a gente quer ser completo, mas você quer ser completo em 2 caminhos diferentes. Então a ideia do texto é justamente isso. São caminhos diferentes que significam uma dualidade. Uma vez eu já quis ter tudo. Ser cercado pelo mundo, gozar de todas as regalias. Queria navegar em todos os mares, voar por todos os lugares. Eu queria ser livre, conhecer tudo. Eu queria uma família, filhos, um lugar para chamar de meu, um lar, uma casa rodeada por varandas, cachorros brincando na grama. Queria uma horta de temperos, uma casa encantada de cheiros. Queria viajar, dançar e cantar, ouvir idiomas diferentes, aprender culturas aleatórias. Comparar o pouco que sei ao que iria descobrir. Eu queria encontrar a verdade para perguntas que ainda nem haviam sido feitas. Eu queria adubar e regar minhas raízes, ver florescer a vida, educar e apreciar a bondade de meus filhos, conhecer meus netos, quem sabe os bisnetos. Eu queria ser uma folha livre no vento, soprada de tempos em tempos para destinos incertos. Um barco sem velas no mar, sem remos para me direcionar. Eu queria a segurança do abraço da minha esposa, ser o porto seguro do medo inesperado do meu filho, ter as respostas para todas as perguntas dele.
Eu queria sentir o sol da manhã em uma praia deserta, caminhar sem destino ao pôr do sol, dormir sobre a bênção da lua em um acampamento de campo, lavar meu corpo em uma cachoeira sem pensar no amanhã. Eu queria o mundo, queria tudo. Queria soltar minhas asas para ventos fortes que me guiasse para longe. Queria pisar na terra e fortalecer minhas raízes. E tudo isso eu encontrei em Deus. Todas as sensações, todas as emoções, o mais completo sentido da vida. O mundo está repleto de possibilidades e armadilhas, mas a vida completa está no rebento do Senhor. Eu descobri que é possível ter tudo quando se tem Deus no coração. Gente... Muito legal, né? Gente, só que assim, já estão... A Lili falou ali, ó, lindo, hein? E já estamos com 1 hora de programa. Gente, passou rápido. Vamos caminhando agora para o fim. Eu quero deixar agora pelo menos 15 minutinhos livre para vocês falarem de algo que vocês acham que, começando pelo Douglas, que você acha que realmente pode ser relevante para o nosso público, algo que pode ser de um poema, pode ser algo. Fale no seu coração, solta o que você acha que pode ser relevante, que é muito importante, que, olha, vou deixar essa mensagem aqui para vocês e que Deus leve. Você tem a câmera para você hoje, o mundo inteiro, todos os outdoors, vou parafrasear o que o Caio Carneiro fala, hein? Que o JJ fala. Entendeu? Você, todos os outdoors, todas as câmeras do mundo estão focadas em você. O que você vai falar agora vai chegar quanta responsabilidade. Mundo inteiro. Vamos lá, o que você falia? Tá lá, o mundo é seu. É um recado que eu gostaria de deixar para todo mundo que está assistindo, para a galera que está vendo esse bate-papo saudável aqui com pessoas super do bem, é que conecte-se com pessoas que te levem para longe, com pessoas que te impulsionem, que te desafiam, com pessoas que realmente querem o seu bem. Independente do bem, independente de qualquer outra coisa, conecte com pessoas que não te deixem na zona de conforto, que sempre te coloquem em um confronto, que sempre te desafiem a ousar. É isso. Esse desafio ele vai te levar assim, a lugares sensacionais. Matheus, a câmera é sua. O que você vai falar agora vai chegar no mundo inteiro, nos 4 cantos do mundo, para todo mundo. Todo mundo agora está parando para ouvir o recado que você tem para eles. Se tem uma coisa que eu tenho para te dizer, você que está aí do outro lado assistindo agora, para pensar exatamente onde você está agora e começa a escrever ou até mesmo a se autoafirmar dentro da sua cabeça algo que você pode viver daqui 10 anos. Porque se você não tem uma meta dentro da sua cabeça, naturalmente você vai viver à mercê daquilo que as pessoas querem que você viva. Eu sou o tipo de pessoa que não tem um cordão umbilical vinculado a pai e mãe ou pessoas que querem que eu viva aquilo que elas querem que eu viva. Eu vivo aquilo que eu acho que é certo, correto perante Cristo e graças a Deus tenho lutado por isso todos os dias. Então você ter algo dentro da sua cabeça te faz ter um propósito de vida. E muitas das pessoas que assistem ou estão na internet hoje em dia, elas estão perdendo o seu tempo, jogando o seu tempo fora. Você poderia estar agora lendo um livro, assistindo uma palestra, se conectando com pessoas que poderiam te agregar muito valor e talvez você não está fazendo isso. Então, aqui eu não quero te dizer que você está errado. Eu quero dizer que você pode ir muito mais além se você colocar que dentro de você, você é o maior representante dos seus sonhos. Nossa, muito, muito legal. Gente, eu só posso... Bom, antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês, por favor, gente, agora eu peço mesmo porque eu acho que isso vai ajudar muitas outras pessoas. Curtam, comentem, compartilhem, mas curtam, gente, que isso vai ajudar o algoritmo a entregar para mais pessoas, vai entender que esse conteúdo foi muito relevante. Então, assim, curtam mesmo, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, deixem suas perguntas, que eu tenho certeza que eles vão responder. O Instagram deles estava na tela aqui, depois siga o Matheus. O Matheus tem a página da Motivação Milionária, o Douglas também. Eu prometo que ele vai reativar a página dele, a Casa do Poeta, tá? Que lá tem poemas maravilhosos. Tá fechado, vamos ver, né? Se até o final desse podcast ele resolve abrir essa página, tá bom? Então, assim, quero agradecer vocês. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, curti muito aqui. Gente, curti o papo, curti tudo que foi falado aqui. Eu acho que vocês realmente entregaram muita coisa. Veio muita coisa de dentro. E sem tema, né? Sem tema. Gente, todo mundo fala, vamos falar sobre o quê? Se é certo ou se é errado, não sei, mas isso é algo assim que eu sempre falo que é uma graça que Deus me deu. Tá? Eu jamais teria essa capacidade de estar aqui, mas é uma graça que Deus me deu, e se um dia Deus pedir para mudar a estratégia, eu até mudo. Por enquanto, eu estou na dependência de Deus, dessa graça que Ele me deu, de poder conversar com pessoas com intelecto, com conhecimento, e isso eu deixo que as coisas vão fluindo. Por isso que isso é muito importante. Mas na próxima, quem sabe? Se Deus falar, eu até coloco um tema. Tá? Mas quero agradecer, Douglas, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Por mais uma vez estar aqui. Tá? Matheus, muito obrigado por mais uma vez estar aqui e estar os dois juntos. Valeu demais. Valeu, tchau. Matheus, tamo junto, obrigado. Agradeço também a Duck Bill por estar patrocinando. Cafezinho muito bom. Muito bom, hein, gente? Podcast inteiro, 2 copos ainda. 2 copos, ó, sem açúcar, hein? Muito bom, sem açúcar, hein? cafezinho. Sem açúcar, hein? Tá bom? Café Então, gente, quero agradecer mais uma vez. Vamos ver se no próximo aqui, a minha digníssima Elisângela, que está ali. Elisângela, vem aqui, rapidinho. Não, vem aqui, por favor, vem aqui, só o pessoal ver. Lili, vem aqui, vem, vem aqui. Vamos encerrar junto, Lili, vai. Vamos encerrar junto, vem aqui. Gente, baixa um pouquinho. Aqui, olha isso aqui. É muito bom, né? Ai, que bom. Gente, então, eu sou... Baixa para você aparecer na câmera, vamos lá, isso. Eu sou o Reginaldo da Eli. E eu sou a Eli do Reginaldo. Então agora nós... Fui! Aê! Legal. Muito bom, né?